Olá pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui em São Paulo, no canal do YouTube da Zoetis Brasil, no canal do YouTube da ZR-TV e também no portal Cavalos. Chegou o grande dia, esse grande momento, essa inovação, meus amigos, mundial para o lançamento nacional do Stable Lab. Quero mandar um grande abraço a todos que estão nos acompanhando, todos os médicos veterinários, inclusive criadores de todas as raças de equinos criadas aqui no Brasil. Realmente, o Stable Lab veio para inovar. Você já imaginou em 10 minutos, né, você ter o diagnóstico de uma inflamação do seu animal? Isso em todas as modalidades. E esse lançamento nacional vem no momento que começam a voltar as grandes provas, os grandes eventos, as grandes exposições. Na live de hoje nós vamos bater um papo com especialistas, com veterinários que usaram durante esses 6 meses o Stable Lab e vão dar as suas declarações nessa noite conosco, na apresentação que vamos fazer do lançamento nacional. Quero lembrar a todos que nós estamos seguindo todos os protocolos de sanidade do Covid, todos os profissionais aqui envolvidos testaram negativo para a Covid-19. Então, meus amigos, a Zoetis lança a partir de agora o Stable Lab nesse lançamento nacional. Bom, vamos estar com veterinários, estaremos com o Chester. A Bruna estará no palco aqui conosco também para a apresentação, para o lançamento nacional. Bom, você pode fazer pergunta também, tá certo? Nós temos um QR Code que você pode fazer perguntas. Inclusive, nesse QR Code também nós temos o suporte da Zoetis. Esse QR Code vai até o final da nossa live, vai até o final da nossa apresentação para você fazer as suas perguntas. Aliás, vamos responder várias perguntas. Estamos com mais de 500 veterinários inscritos, né, para essa noite, para acompanhar conosco o lançamento nacional do Stable Lab. Bom, vamos apresentar então os nossos veterinários espalhados por esse Brasil todo. Né, com muita satisfação, quero agradecer, inclusive, a todos os veterinários que toparam, né, fazer o teste nesses 6 meses com o Stable Lab. Agradecer também a toda a equipe da Zoetis, toda a equipe mesmo, Elza que está aqui conosco, que se envolveram, né, para o lançamento nacional, que eu tenho certeza, eu, Eduardo Vaz, como leiloeiro, como narrador esportivo, tenho acompanhado todas as modalidades, inclusive sou apresentador do canal Cowboy Channel dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, trabalhamos com todas as raças e todas as modalidades. E o Stable Lab vai ajudar e muito aos veterinários. É prático, é simples de fazer a leitura, os amigos vão acompanhar conosco nessa noite. Então, vamos apresentando o nosso time de veterinários e veterinárias. Gabriela Genca, professora de pós-graduação, especialista em ortopedia equina, proprietária do Centro Veterinário Gabriela Genca, atuando em atendimentos na clínica e também no campo, estará conosco, vai contar um pouco da sua experiência com o Stable Lab. Ana Gorino, ela que é da clínica veterinária Proecos, quero mandar um grande abraço ao doutor Alfredo, também que eles trabalham juntos na cidade de Tietê. A Gabriela Genca é de Brasília. Aí nós vamos sair da capital e vamos lá embaixo, vamos para o Rio Grande do Sul. Fernando Gonzalez, que atua em clínica e cirurgia a campo, especialista em sistema locomotor do cavalo atleta. Vamos conhecer também a Bruna Siqueira, médica veterinária no Hospital Veterinário Horse Center. Ali no meio, a Maria Augusta Bellingueri, a Guta, que estará conosco também, e o Chester. O Chester, meus amigos, que é gerente técnico da Zoetis, também está lá no Rio Grande do Sul, quase na fronteira lá com o Uruguai, ele que estará conosco também nessa live da noite, na apresentação do Stable Lab. E vamos trabalhar aqui agora ao palco
diretamente de Belo Horizonte, de Itaúna, Bruna Silper, que é gerente de produtos para equinos e diagnósticos da Zoetis, para o lançamento do nosso StableLab. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão aqui conosco, que nos assistem, que estão aí para esse momento tão esperado da gente fazer o lançamento de StableLab. E nós nos reunimos aqui hoje, então, exatamente para falar dessa evolução no diagnóstico para os equinos. Nós da Zoetis, nós estamos muito felizes em trazer para o Brasil essa tecnologia, uma tecnologia tão avançada, que tem tanto aí a contribuir para a prática da medicina veterinária equina e para a saúde dos nossos animais. E essa tecnologia ela foi concebida aí para ser exatamente o que o Eduardo comentou, um recurso extremamente prático, um recurso portátil que o veterinário possa ter com ele, onde ele estiver, onde ele for necessário, e claro que seja um recurso também extremamente confiável. E essa inovação aí, Eduardo, é então o StableLab, um teste que permite o diagnóstico de infecções nos equinos, que é aí que a Zoetis apresenta nesse momento. Então, o StableLab foi desenhado para ser um teste portátil, para permitir o diagnóstico aí das infecções com apenas uma simples amostra de sangue total do animal, coletada aí mesmo numa seringa, de forma muito prática, e que nos dá esse resultado em 10 minutos. Então, com uma amostra de sangue total, em apenas 10 minutos, o StableLab ele nos confirma se esse animal apresenta ou não alguma infecção. E com isso é que a gente, nós veterinários, podemos obter aí dados essenciais para complementar o exame clínico, para confirmar uma infecção, para descartar a possibilidade de uma infecção, e tomar uma decisão aí da conduta terapêutica da forma mais ágil possível. E quem ganha muito com isso tudo são os nossos animais e a saúde deles. E todo esse diagnóstico, para ele ser tão preciso e ter a alta acurácia que o StableLab tem, ele foi embasado em muitas pesquisas e muita experiência prática. Foram testados mais de 23 biomarcadores para que a gente pudesse encontrar o biomarcador ideal, aquele que fosse sensível, que fosse de alta acurácia, que tivesse aí também uma agilidade e que representasse uma resposta aguda. E esse marcador, então, que é o que o StableLab quantifica para a gente, é a proteína amiloide acérica, o SAA. Muito bem, eu falei com o Reinaldo, agora já me liberou no ponto, pode fazer uma pergunta antes de eu passar a palavra para o Chester. Então você pega uma égua, por exemplo, que ela está com falta de apetite, e você fica observando ela uma semana, o porquê que ela está com falta de apetite. Então, no primeiro dia que você percebeu que essa égua está sem apetite, você vem fazer o exame do StableLab e ele vai te dar o diagnóstico. Exatamente, a gente pode já identificar uma infecção subclínica, um quadro que está se iniciando, e proceder com esse tratamento da forma mais precoce possível. Mas da mesma forma que a gente pode também fazer triagens, por exemplo, para que animais que estão indo para alguma prova ou chegando de volta no ARAS, chegando de volta aí de um evento, para que a gente possa fazer essa triagem e saber que esses animais estão chegando aí com boa saúde. Maravilha, agora nós vamos falar do SAA. Tá certo? Com o Chester. Chester está aqui no telão, está ali, ó. Tá frio aí, Chester? Tá frio, agora tá esfriando mais. Enfim, a noite vai ficar um pouquinho mais frio aí. Mas faz parte, O nosso inverno, o inverno no Brasil é assim mesmo, é irregular, às vezes está épocas muito frias, épocas muito quentes. Faz parte, Mas isso influencia também na saúde dos equinos, É verdade. Chester Batista, que é gerente técnico da Zoetis. Vamos falar um pouquinho, então, do SAA. Beleza, Eduardo. Vamos comentar um pouquinho o que é o SAA, essa tecnologia que a Zoetis vem trazendo aqui para o Brasil e disponibilizando. Então, a proteína amiloide acérica como um todo, ela é uma proteína de fase aguda positiva. O que são isso? Toda vez que a gente tem um trauma, que o nosso equino tem um trauma, ou que uma própria pessoa, um outro animal, um pequeno, um grande animal tem um trauma, ele causa uma lesão que pode ser tecidual, uma lesão muscular, enfim, uma lesão. E essa lesão tem que ser reparada de alguma forma, a gente tem que organizar essa lesão e fazer um reparo, então fazer uma condução para conter isso. E o organismo abre mão de algumas ferramentas sinalizadoras para fazer essa organização. Uma dessas ferramentas sinalizadoras, basicamente, é o SAA, uma proteína de fase aguda positiva. E por que eu falo positiva? Porque há proteínas de fase aguda negativa. Um exemplo clássico que o médico veterinário está acostumado a trabalhar no dia a dia é a albumina. Ela é uma proteína de fase aguda negativa, que no caso de um processo inflamatório ele diminui. E o nosso SAA, então, que é uma proteína de fase aguda positiva, então ele leva, então, no caso, um processo inflamatório ou um processo inflamatório infeccioso. Se vocês olharem, então, repararem o quadro aí que vão ter à frente de vocês,
ela é a proteína aguda mais confiável de todas elas que tem hoje. Olha que informação super legal. Há várias proteínas e vocês veterinários conhecem elas. Então, a aptoglobina, proteína amiloide acérica que a gente está trabalhando, o fibrinogênio, a ceruloplasmina, são todas proteínas de fase aguda positiva que poderiam ser trabalhadas no dia a dia. E a gente vê que a proteína amiloide acérica, ela é a mais confiável de todas elas. Então, cita no último livro do Tsar, então, de imunologia, como sendo a proteína de fase aguda mais confiável e mais informativa. Então, ela é super legal, por quê? Porque ela permite fazer um apanhado rapidamente e eu diferenciar o que é um processo inflamatório apenas do que é um processo inflamatório infeccioso. Então, onde eu tenho um agente infeccioso em curso juntamente com o processo inflamatório. Outro dado super interessante e relevante, que ela é 30 vezes mais sensível que os testes comuns de laboratório. Então, ela é extremamente sensível então, para detectar as possíveis alterações. Roda mais um para mim, por favor, Eduardo. Beleza, e passando mais um slide agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como que ela se comporta, então onde que elas são produzidas e como que ela se comporta. Então vamos dar um exemplo. O equino teve um trauma, como por exemplo, estava competindo e sem querer no chão tinha um prego, então exposto, tinha uma tabuinha com um prego, ele estava lá numa competição, no team roping ou alguma outra competição, enfim, um esbarro, e ele, sem querer, ele inocula então o Clostridium tetani através de um prego no pé dele. Como que o sistema orgânico conduz então isso? Ele vai liberar as interleucinas, então, que são os primeiros sinalizadores liberados, captados então a partir dos macrófagos ou neutrófilos que estão ali na volta. Então o macrófago percebe essa invasão, percebe essa lesão e ele libera a interleucina. Uma das interleucinas responsáveis por fazer essa sinalização é a interleucina 6. E ela vai lá no fígado e ela estimula a produção do SA. Então daí a origem do SA. E de qual que é a grande sacada do SA? O que ele faz? Então por que ele está no organismo? Então, ele é responsável por fazer a proliferação desse células T, então, que vão fazer o combate àquele processo inflamatório infeccioso. Ela é responsável, então, por melhorar a agregação plaquetária. Então, o SA ele auxilia, então, na agregação caso eu tenha uma hemorragia mais intensa. Ela é responsável, então, por fazer a ativação de alguns neutrófilos, caso eu tenha um processo bacteriano ou viral em curso naquele local. Ela é responsável também por chamar mais células do sistema imune para migrar, então, até o local, então, da lesão, do inóculo do prego, como por exemplo, e fazer o combate a uma possível infecção pelo Clostridium tetani. E ela é responsável por liberar as prostaglandinas. As prostaglandinas responsáveis pela dor e as prostaglandinas anti-inflamatórias também. Então vejam que legal. O SA é uma proteína produzida no fígado, que ela é liberada a partir da captação de uma lesão para os macrófagos ou neutrófilos, e ela faz toda essa organização. Qual que é a segunda grande sacada, então, dessa proteína? Ela é uma proteína super sensível. É uma das primeiras proteínas produzidas na cascata inflamatória. Então, como por exemplo, eu tive a lesão nesse exato momento. 6 horas após essa lesão, eu já consigo, na corrente sanguínea, marcar, então, uma elevação da proteína amiloide acérica. Então, o nosso SA, ele já está marcando uma elevação, então, na corrente sanguínea 6 horas após a lesão. Um teste comum, então, os testes como, por exemplo, o fibrinogênio, eles levam em torno de 48 horas para se elevar, enquanto que com 6 horas eu já tenho uma marcação do SA. Olha que super legal, olha que informação super relevante e rápida, então, para fazer. 24 horas eu tenho uma estabilização e 48 horas após, então, eu ainda, se eu tiver o processo inflamatório infeccioso, eu ainda tenho uma marcação. Mas ao passo que, da mesma forma que ele sobe muito rapidamente, ele também baixa muito rapidamente. Então, esse é o legal da coisa. Ela é uma proteína extremamente informativa, que ela sobe, responde rapidamente a uma lesão somente inflamatória ou inflamatória infecciosa e marca rapidamente a subida, mas ao passo que ela marca rapidamente a descida. E mais um dado super relevante, ela é extremamente confiável, ela sempre se mantém em níveis basais constantes, então ela não varia em função da lesão. Então a lesão, enquanto ela não for resolvida, então não vai variar nem para cima nem para baixo, ela vai se manter. Se a lesão então for piorando, ela vai aumentando gradativamente e de forma muito rápida, acompanhando então o processo inflamatório infeccioso em si. Roda mais um, por favor, Eduardo. E daí, por último, então, falando para vocês, como que eu faço, então, uso desses dados? Então, uso os dados da marcação do SA. Então, eu tenho lá, eu adquiri meu Stable App e eu vou fazer uso do Stable App.
Então, como vocês sabem, 6 horas após a lesão, se vocês quiserem dosar, vocês já têm, então, uma concentrações dosáveis, então, mensuráveis na corrente sanguínea. Olha que legal, que super informativo. O equino não estava legal de manhã, teve um processo inflamatório infeccioso, como, por exemplo, se contaminou com o vírus da gripe. Então, à tarde eu já consigo marcar se ele vai ter uma alteração, sim ou não. E, geralmente, como que é o padrão da mensuração? Entre 0 e 3.000 é que o nosso marcador, o Stable Lab, marca, então, a proteína amiloide acérica. Olha que legal. Então, entre 0 e 50, eu tenho apenas processos inflamatórios. Então, sempre que eu tiver de 0 a 50, eu tenho um processo inflamatório ou um processo inflamatório infeccioso em curso inicialmente. Então, ele está no início, um processo inflamatório no início, um processo infeccioso no início, ou é um processo inflamatório em curso logo. Então, a partir da 6ª hora, então, com 24 horas eu tenho uma estabilidade. E se o SA se manter de 0 a 50, é somente o processo inflamatório. Se ele subir acima de 50, eu tenho um processo infeccioso em curso. Então, olha que legal. Então, ele consegue marcar certinho, então, se eu tenho um vírus ou uma bactéria em curso, sim ou não. E essa é a grande sacada. Consegue tomar a decisão com muita acurácia, sabendo se eu tenho processo infeccioso na jogada. E também, se a resolução do processo for rápido, 24 horas após eu tomar a decisão, como, por exemplo, o caso inicial, que eu falei do prego que o equino inoculou, então, o Clostridium tetani. Se eu conduzir da forma correta, a recuperação do animal e a baixada do SA vai ser em torno de 50% a cada 24 horas. Então, como, por exemplo, se eu tenho um SA de 500, eu vou ter 24 horas após estipular o tratamento com o tratamento de escolha do médico veterinário, ele já vai estar em 250. Olha que super legal, então tu consegue mensurar. Inclusive, tu consegue criar um perfil de como o caso está, se ele está muito, muito grave ou não. Então, tu consegue criar um padrão para ver qual que é o estado metabólico do animal. Então, Eduardo, essas são algumas informações básicas aí que a gente tem para passar nesse momento, mas super legal. Por quê? Porque o SA tem 95% de acurácia, 97% de sensibilidade e especificidade. Então, esses são os dados que dão robustez ao nosso teste. Maravilha, parabéns, Chester. Ótima explicação e os amigos puderam acompanhar, né, a confiabilidade de 95%. Maravilha. Bom, Chester continua conosco aqui. Já apareceu o QR Code para você fazer a sua pergunta. Pode mandar a sua pergunta, nós vamos respondê-la no final da nossa live. Então está aí o QR Code para você mandar a sua pergunta e também você pode solicitar no suporte técnico das UETs. Bruna, e como o veterinário vai obter a informação do SAA para o animal em atendimento? Beleza. Eduardo, é extremamente simples, né? A quantificação da SAA com o Stable Lab é muito prática, né? A gente tem basicamente aí, então, o nosso leitor, né, que vai fazer a mensuração da proteína amiloide acérica, um kit de testes, que é o que a gente vai usar para preparar a nossa amostra, e aquela amostra de sangue, que, como eu mencionei, é uma amostra de sangue total, convencional, não precisa ser tubo com anticoagulante, não precisa ser centrifugada, né? Realmente só coletar uma amostra do animal e usar. Inclusive, pode ser até a mesma amostra que vai ser enviada posteriormente para um laboratório para testes complementares. Né? E como vocês podem ver aqui, né, nossa representação, o nosso kit de testes, ele vai ter aí um Blood Captor, que é esse dispositivo que foi projetado especificamente para mensurar aí a quantidade certinha de sangue, que é o que a gente vai colocar na ponta da seringa para coletar essa amostra. Né? A gente tem o nosso frasco de solução reagente. Então, esse aí, né, o Blood Captor, que é o que vai coletar aí a nossa amostrinha de sangue. A gente vai ter o frasco de solução reagente, que é onde a gente vai colocar essa amostra de sangue, né, fazer a mistura dessas duas soluções, e é exatamente o conteúdo desse frasco que a gente vai usar para pingar aí as 4 gotinhas no poço do cartucho de teste, que vai ser inserido no nosso leitor Stable Lab. Tá? Então, após essa inserção, a gente faz aí a amostragem com as 4 gotas, e ele vai medir os 10 minutos para dar o nosso resultado. Né? E o nosso leitor Stable Lab, tem inclusive um aqui, como vocês podem ver, ele foi desenhado para ser extremamente simples, né? O mais simples possível. Ao inserir o cartucho, ele já se liga, solicita a amostra, e ele vai medir aí a velocidade do teste para todo mundo. Aqui, ó. Beleza. Aqui, aqui e aqui. Vamos ver aqui na frente, que aí a gente... O negócio é fazer ao vivo. Aqui, esse aqui é o cartão. Esse é o nosso cartucho de testes, que ele vai ser inserido aqui na portinha do leitor. Mas depois que for coletado o sangue aqui.
Exatamente. Ok? Então, ó, Então, o sangue é coletado aqui. Por isso que é bom trabalhar com 4 câmeras. Aqui. Depois, segura por gentileza. Depois ele vem numa solução Dentro da aqui, solução. ok? E aí pinga. exatamente. E aí a gente vai colocar ele dentro do leitor. Esse leitor, né, ele vai pedir para aplicar a amostra e a gente vai pingar as 4 gotinhas aqui com ele na horizontal, certo? Muito bem. E ele vai de 0 a De 0 a 3.000. 3.000 é quando Isso. está com muito problema. Exatamente. Quanto mais alta, né, maior a resposta que está acontecendo. Então, sempre com ele nessa posição que a gente vai pingar as 4 gotinhas para poder o teste começar a medir aí o tempo e com 10 minutos ele vai dar para a gente o resultado. Então, é exatamente dessa forma que o StableLab vai quantificar essa proteína amiloide acérica, que é o que nos informa se o animal tem uma infecção ou não, como o Chester mostrou para a gente aí na apresentação. Né, e isso tudo com uma sensibilidade de 97% e com 95% de acurácia. Para que a gente possa realmente ter essa informação nas mãos, né, então, como a gente mencionou, para detectar infecções, para fazer triagens, para, né, avaliar um animal pré-prova, avaliar se ele tem condição de competir, se ele chegou bem de viagem, se ele está voltando bem para casa, também aí nos casos de pré e pós-operatório, entre outras situações que eu não vou me adiantar muito, porque a gente tem aí grandes especialistas que já trabalharam com o StableLab para contar a experiência deles para a gente. Eu acho que o ponto-chave aqui é realmente lembrar que ele permite a gente quantificar a intuição, né? É quantificar o que a gente está vendo ali no exame clínico, ou às vezes até o que a gente não está vendo, e a gente ter esse número nas mãos para poder embasar de forma muito confiável a nossa conduta clínica, né, o tratamento que vai ser recomendado, entre outras situações. Então, não vamos me adiantar muito para a gente poder conversar com nossos especialistas. Maravilha, e as provas estão voltando, as exposições também. Então, por exemplo, você está numa exposição, numa prova, você está com algum problema, você está vendo que o seu cavalo está com algum problema, o veterinário é esse aparelho pequenininho, né, prático, vai fazer o exame e em 10 minutos, né, te dá o que pode ser, e esse animal continua na prova, você vai tratá-lo e ele continua na prova. Mas vamos então agora trocar as experiências, né? Exatamente. Vamos ouvir, bater um papo com os nossos veterinários, com as nossas veterinárias. Vamos começar com a Gabriela Genka. Boa noite, Gabriela, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Bruna. Boa noite. Agradecer aí todos os médicos veterinários que estão nos escutando agora, né, os veterinários que fizeram parte da equipe aí dos testes também, né, agradecer, obviamente, a Zoetis pelo convite, né, me senti muito honrada de estar participando desses testes e quero aqui deixar o meu depoimento, né, em que situação eu pude usar o teste e tive alguns resultados bem interessantes. Então, eu atendi uma potra quarto de milha de 8 meses de idade, que apresentou uma claudicação intensa, né, de grau 5 do membro pélvico direito, então ela não apoiava, né, de um dia para o outro, ela não apoiava mais o pé no chão. E, então, o proprietário solicitou o atendimento a campo e ela teve isso, o atendimento foi 15 dias depois desse traumatismo, porque a claudicação não melhorava, apesar do uso de anti-inflamatórios e repouso, enfim. E aí, na inspeção estática, eu observei um aumento de volume significativo da articulação femoropatelar, com um aumento do recesso dorsal bem significativo, né? E também uma posição antiálgica, onde ela apresentava flexão da articulação do joelho e o início já de uma atrofia aí muscular na região da garupa. Na inspeção dinâmica, então, ela realmente não apresentava apoio do membro, né? Ela estava com muita dor. E aí eu resolvi fazer, então, uma ultrassonografia da região do joelho. Na ultrassonografia, então, uma inflamação muito intensa, né? Uma quantidade de líquido aí que ultrapassava os 100 ml de líquido dentro dessa articulação, né? Muita sinovite, com proliferação da membrana sinovial, e também um pouco de material hiperecogênico dentro do recesso, que poderia indicar tanto um processo de fibrose
quanto um processo infeccioso. Foi aí, então, que eu resolvi fazer o teste do SAA para avaliar se essa situação seria só inflamatória ou se teria algum processo infeccioso também. Na primeira leitura, então, o processo deu 70, a leitura deu 70, então havia uma suspeita, sim, de um processo infeccioso, e no mesmo momento, então, eu tive a oportunidade de, além de coletar o material da articulação para poder enviar para o laboratório, fazer uma análise desse líquido sinovial, também fiz uma lavagem articular, onde a gente drenou bastante conteúdo, e, além disso, fizemos toda uma lavagem com soro e também usando uma medicação antimicrobiana aí na região já articular. E aí, esperei os resultados dos testes laboratoriais também. Os exames não foram muito conclusivos com relação à quantidade de leucócitos, porque a gente sabe que, pelas indicações do professor McWright, eu teria que ter uma leitura aí de 30 a 40 mil leucócitos e uma proteína acima de 4 ou 5 para já caracterizar um processo infeccioso de artrite séptica. E então eu retornei, também prescrevi antimicrobianos sistêmicos e retornei depois de 10 dias do primeiro atendimento. Então ela apresentava uma melhora na claudicação, que ainda não era tão significativa, mas ela já estava apoiando o membro, e também ainda tinha bastante efusão nesse recesso, e aí novamente o teste me foi muito útil, porque eu fiz de novo o teste do SAA, e esse valor que estava em 70 baixou para 12. E isso foi muito importante, inclusive em qual terapia eu usaria naquele momento, porque eu precisava reduzir a inflamação sem risco de ter a infecção. Como eu sabia que já não havia mais um processo infeccioso, eu pude utilizar um corticoide intraarticular com segurança, sem medo de que pudesse aumentar esse processo infeccioso, se ele existisse. Como eu tinha a segurança de que não havia mais um processo infeccioso instalado, então fiz só a medicação anti-inflamatória, o corticoide intraarticular, e essa potra realmente ficou bem, ela está hoje com a vida normal, não ficou com nenhuma sequela. Então isso foi muito, muito importante, porque foi um teste que eu pude fazer na propriedade, imediato, eu não precisei esperar 24 ou 48 horas até esse resultado sair, e eu já pude, no mesmo momento, instituir uma terapia de lavagem articular, e entrar com esses antibióticos e, enfim, poder, no segundo momento, fazer uma terapia mais específica e com bons resultados. Então, foi um dos casos que eu gostaria de trazer para vocês, porque realmente me ajudou bastante na decisão terapêutica e na conduta, e realmente foi confirmada pela melhora clínica da potra, que hoje está muito bem. Olha aí, ganhou tempo, economizou muito tempo e evitou dores maiores nessa potranca quarto de milha. Bom, agora nós vamos sair de Brasília, vamos para Tietê. Ana Gorino, que trabalha na clínica ProEx, lá em Tietê, lá com o Alfredo, vai trazer também... Você quer comentar alguma coisa a respeito da Gabriela? Exatamente isso, já está contratado, Eduardo. Maravilha. Então vamos com a Ana Gorino, que vai trazer para a gente também a sua experiência com o Esteboleb. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Olha, a minha experiência com o Esteboleb na clínica é especialmente com os neonatos, então, que é um serviço que eu sou responsável na ProEx. E o que foi muito vantajoso para a gente lá foi começar a diferenciar dos potrinhos mal ajustados, que são os dummies, Então, se realmente havia um processo infeccioso ainda em silêncio ali, subclínico, que não estava muito claro. Então, esses potros sépticos e mal ajustados, às vezes, no início, eles podem ter uma carinha completamente igual. Então, é um potro que não se levanta, um potro que não sabe mamar, um potro que às vezes apresenta um quadro de diarreia, desconforto abdominal, eles podem ser muito parecidos. Em alguns casos, isso vai ser causado por uma infecção bacteriana extremamente grave, em outros pode ser decorrente de uma hipóxia intestinal, uma hipóxia encefálica, ou até mesmo do nível de neuroesteroides aumentado, enfim, dependendo da linha de pesquisa e da
que a gente está em momento, pode ou não. Está travando um pouquinho? Está me ouvindo? Deu uma sumida no seu áudio, mas pode continuar. Então é vital que eu decida rapidamente. Eu tenho que iniciar uma terapia antimicrobiana naquele momento e o quão forte, digamos assim, essa terapia tem que ser. Então, se eu estou frente a um caso de sepse neonatal, o tratamento com antimicrobiano, uma associação bastante potente, tem que ser iniciado o mais rápido possível. E quando você perde um pouco o timing disso, confunde um séptico com um potrinho mal ajustado, acaba sendo bastante perigoso, muito ruim para o prognóstico desse animal e piora muito a chance de sucesso, né, nesses casos. Então, para mim, foi um divisor de águas nesse sentido. Então, todo potrinho que a gente admite lá na clínica aqui, né, que é encaminhado, que chega lá, a gente refere glicemia, coleta sangue para hemograma, bioquímica, enfim, e agora a gente consegue dosar o amiloide série 4, que tem valores extremamente altos nos potrinhos sépticos. Então, minha primeira experiência foi com uma potrinha de 4 dias encaminhada, também com um quadro de diarreia bastante severa, e eu nunca tinha trabalhado, né, com SAA, e a minha primeira dosagem foi de 1.295, e acho que eu preciso dar uma estudada, será que é isso mesmo? E esses casos foram se repetindo. Então, ficou muito claro para mim que eles respondem muito rapidamente e com valores muito altos, né? E esses potrinhos mal ajustados, que eu não tenho essa complicação infecciosa, normalmente tem valores muito baixinhos, 0, 10. Então, a gente sabe que tem uma transferência de amiloide série 4 através do colosso, então a gente pode ter algum valor ali, né, nesses potrinhos novinhos, né, nos primeiros 2, 3 dias de vida, mas é claramente diferente a dosagem nos sépticos e nos potrinhos apenas mal ajustados, né, sem esse fator infeccioso importante. Então, para mim, foi um grande divisor de águas. Me ajuda muito, muito mesmo. Olha aí, é uma experiência importante, né, Bruna? Pelo seguinte, a gente sabe os investimentos todos que o pessoal faz na compra de matrizes, na compra de óvulos, na compra de coberturas, né, de garanhões. E todo mundo sabe também que nós temos uma mortalidade que é natural, né, nos potros. Mas olha só o que ajudou, né, o que a Ana estava contando para nós, o que ajudou e o que vai ajudar, né, nos potros, nos potrinhos quando tem diarreia. Quer dizer, vai ser realmente uma mão na roda para os veterinários. Isso, exatamente, né? E eu e a Ana já até conversamos algumas vezes também, né, de tanto a questão do conseguir tratar o animal que tem um quadro ali já, né, grave, mas também uma tranquilidade de saber que é um animal que está, né, mais saudável e que vai passar bem aí por essa fase de risco, e até a comunicação com o proprietário que tanto investiu, né? Então, é realmente bastante útil aí nessa fase de vida. Maravilha, vamos voltar para o Rio Grande do Sul, bater um papo com Fernando Gonzalez, também médico veterinário, está aqui conosco e vai trazer um pouco da sua experiência com o Stebolab da Zoetis, nesse dia de lançamento nacional. Já chegaram várias perguntas para mim, mas já está à venda? Já, calma aí que no próximo bloco nós vamos, né, apresentar o QR Code das empresas que já estão comercializando o Stebolab. Esse QR Code que apareceu aí é para você fazer as suas perguntas, ok? Então vamos lá, boa noite, Fernando, tudo bem contigo, tchê? Tudo bem, Eduardo. Boa noite a todos, boa noite, colegas veterinários, equipe maravilhosa da Zoetis. Eu, juntamente com os outros colegas, acredito, estamos muito orgulhosos desse projeto, né? Foi uma realização muito grande esse convite e poder compor uma equipe de profissionais tão ativos, né, e de um nível tão bom. Eu fiquei muito surpreso, muito encantado com essa ferramenta que a empresa, que a Zoetis está lançando para a gente, né? Primeiramente, eu não havia entendido bem como eu iria aplicar na minha rotina, porque a gente, com algum tempo de profissão, a gente acaba desenvolvendo modus operandi, né, de atuação, né? E às vezes uma ferramenta é maravilhosa, mas a gente não se adequa a ela, né? E o primeiro caso que eu tive a oportunidade foi uma cirurgia, um ambiente hospitalar, que é um ambiente diferente do ambiente a campo, né? Um ambiente mais confortável para se trabalhar. Uma cirurgia de um encarceramento de alça intestinal no saco escrotal. Esse cavalo veio a chegar ao hospital
com em torno de 8 horas a 10 horas do início do quadro, né? Quem trabalha com clínica e com cirurgia sabe que às vezes o proprietário tem um delay para essa informação, então a gente sempre fica meio receoso do real quadro a encontrar no transcirúrgico, né? E a gente fez uma ressecção, fez uma laparotomia, perdão, né? Uma orquiectomia unilateral, e ficamos na dúvida no transcirúrgico se fazíamos a ressecção ou não do intestino, né? Segmento que estava encarcerado. Como havia motilidade e um quadro favorável, a gente optou por deixar. Mas quem trabalha com cirurgia sabe que quando a gente vai dormir após uma cirurgia dessas, a gente fica pensando como vai ser o amanhecer, né? E na primeira coisa que fiz amanhã, eu liguei para o Chester. Chester, me ajuda a usar esse aparelho aí. Né? E foi que nós medimos e deu 1008, ou 1080, a proteína, né? E a gente ficou meio assustado porque o hemograma não parecia normal e a proteína deu alta. E o CS disse, olha, mantém o tratamento, vamos esperar a segunda leitura, né? E o hemograma, o leucograma subiu para 14.600 e o SA baixou, né? Então a gente concluiu que nosso tratamento estava coerente, né, com o objetivo nosso, né, mesmo que o hemograma tivesse, o leucograma, perdão, aumentando. Então essa experiência para mim foi bem interessante, nessa fase inicial de aprendizado do uso do equipamento, né, e nos trouxe informações diferentes da rotina nossa. Talvez, sem essa informação, a gente tivesse mudado a terapia de antibiótico terapia. Talvez, né? Mas a firmeza que o equipamento nos trouxe, nos fez manter, e a partir daí a gente começou a adequar a nossa rotina, o uso. E um outro caso, um pouco mais breve, foi o que o Chester já antecipou, que cortou minha surpresa. Foi um prego, né? Um cavalo chegou à disposição, cavalo de um valor zootécnico bem importante, e ao descer do caminhão ele precisou de um prego. Na ansiedade do tratador, ele retirou o prego. A gente sabe que isso às vezes nos inibe um pouco o prognóstico, né? Um prego na base da ranilha, se sabe que ele pode perfurar e levar uma artrite séptica pela região que ele está, né? E eu demorei para chegar na propriedade em torno de 7 horas, né? Também, Chester, socorro. Ele falou, não, se tiver septe, vai estar marcado. E, para nossa alegria, deu 0,000. Isso é muito confortante, porque a gente sabe que uma propriedade, um animal se transportar para um hospital, né, fazer uma lavagem articular, né, talvez sem a necessidade, mas obviamente se faria, né, e com um exame relativamente simples de uso, e a gente ter uma firmeza, nos qualifica muito como profissional. Então eu acredito que esse lema que é quantificar a intuição, né, também pode ser agregado com a nossa qualificação profissional e um meio bastante competitivo, adequadamente competitivo, né, que a gente necessita ter uma formação técnica que equipare aos nossos animais. Muito legal, obrigado, Fernando. Cada local que a gente vai, cada profissional que a gente conversa com uma experiência diferente. E agora nós vamos sair do Rio Grande do Sul e vamos para Petrópolis. Vamos para a cidade imperial, bater um papo com a Bruna Siqueira. Tudo bem, Bruna? Boa noite. Tudo bom, boa noite, amigos das OETs, amigos e colegas veterinários. Para a gente é um grande prazer estar aqui e ter participado desse projeto também, que superou todas as nossas expectativas. Sempre o Chester disposto aí a nos ajudar diante dessa novidade, né, para todo mundo. Tem um caso bem interessante aqui, que atendi junto ao caso Eduardo, um caso de locomotor, que a Gabriela já explicou tudo, praticamente como que funciona, mas foi um caso bem interessante, um cavalo quarto de milha. Ele voltou de uma exposição, teve um quadro de cólica, recuperou da cólica. E uma semana mais ou menos, quando ele voltou ao hospital, 15 dias, uma semana depois da alta, com efusão no jarrete, na tibiotársica. Uma efusão bem grande, uma claudicação aguda, grau 4.
fizemos o teste com líquido articular. A gente teve aí um SA de 1.800. E então, mesmo antes de a gente mandar o material todo para análise e ver o que vai fazer, a gente já sabia que a gente não podia infiltrar esse jarrete. A gente precisava primeiramente tratar essa efusão, tratar esse processo que com certeza era séptico devido a esse valor alto que deu. Tratamos, fizemos coletas seriadas e a gente pôde infiltrar com segurança esse jarrete quando a gente teve esse SA zerado. Então, esse quadro foi acho que é super importante, não só na rotina do hospital, né? Acho que na rotina a campo isso é muito fácil para o veterinário poder trabalhar com segurança. Um outro caso bem interessante que a gente teve também foi um pônei com asma crônica. Já tinha sido tratado por anos, nunca melhorava, foi para o hospital com um quadro bem grave, bem agudo, bastante dificuldade respiratória. Fizemos o teste, a gente sempre faz o teste na triagem, para poder decidir qual que é o tratamento que a gente ia fazer. Então fizemos o dia 0, fizemos o lavado broncoalveolar, muito importante nesses casos, mandamos material para cultura, antibiograma, fizemos o teste após a antibiótico terapia, a gente teve uma previsão aí de 5 dias de tratamento inicialmente, fizemos com 5 dias, a proteína tinha baixado bastante, não tinha zerado, prorrogamos um pouquinho mais esse antibiótico até que zerou. Então acho que foi outro quadro bem interessante que a gente teve aí e com sucesso, porque a gente até hoje tem a resposta aí do proprietário, o animal nunca mais teve nada. Então acho que o teste é de grande valia tanto no hospital quanto no campo e principalmente para a gente conseguir trabalhar com segurança. Maravilha, maravilha. Aí, isso com a Bruna lá em Petrópolis. Então, são casos, né, variados e vão aparecer outros casos, voltando agora às exposições, voltando às provas esportivas. Exatamente. Aí eu acho que é muito importante, né, pontos que foram colocados aí pelos 4 especialistas até agora, principalmente essa questão da resposta aguda, né, da gente ter um retrato ali, uma imagem, uma quantificação do que está acontecendo com o cavalo naquele momento, né? Então, tanto a velocidade do teste de nos dar o resultado em 10 minutos, mas também a questão da proteína amiloide acérica ser uma resposta aguda, né, que vai mudar aí já bem rápido, perto do evento. Bom, e agora vamos bater um papo com a Guta, que está ali também para contar um pouquinho da sua experiência com o Stable Lab. Tudo bom, Guta? Boa noite a todos, boa noite. Boa Estão noite. todos me ouvindo? Isso. Está travando um pouco a internet dela? Vou fazer de novo. Tá. Guta, você está me ouvindo? Eu acho que travou a internet dela. Bom, acho que enquanto ela volta, acho que só reforçar, né, que a gente tem o QR Code na tela, que foi mostrado aí mais cedo, vai voltar daqui a pouquinho, para todo mundo mandar perguntas aí para a gente. E, por enquanto, já tem uma pergunta que chegou para o Chester, acho que a gente pode ir adiantando essa pergunta enquanto a Guta retorna, ou já voltou? Voltou. Guta? Não, então vamos lá. Vamos a pergunta com o Chester, que ele te mandou. Beleza. Chegou uma pergunta aqui, para a gente, vou pedir para o Chester ajudar a gente com a resposta, sobre o diagnóstico de doenças crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Como que o Stable Lab ajuda nesses casos. Chester, por favor. Então, Bruna, vamos lá. As doenças pulmonares obstrutivas crônicas ou as doenças crônicas como um todo, elas podem ter tanto uma origem infecciosa quanto origem inflamatória. Geralmente elas são de origem inflamatória, né? Um processo degenerativo, processo de uma lesão que vem de anos se cronificando e se perpetuando. E o Stable Lab tem uma característica super interessante, porque mesmo nesses processos extremamente crônicos, ele consegue marcar o que é um processo inflamatório apenas do que é um processo infeccioso. Se tu tiver um processo, uma obstrução crônica, que ela seja apenas inflamatória por uma lesão, por um esforço repetitivo, ao dado momento que o equino lá atrás perdeu uma parte do trato respiratório superior, do trato respiratório inferior, desculpa. Ele comprometeu uma área pulmonar, então fibrosou uma área e vem fibrosando por hemorragias constantes, ao passo que no momento
Então, que tu tem então, essa agudização da doença, caso salve que não tem o processo infeccioso, tu tem uma marcação que vai até 75, mais ou menos, para a doença respiratória. Então, tu consegue usar muito bem a ferramenta para diagnosticar se tu tem uma doença pulmonar obstrutiva de origem crônica e inflamatória infecciosa. Você sabe que pode ter, como, por exemplo, um abscesso por Streptococcus equis encapsulado ali, em que, dado momento, ele pode sair da reatividade e causar uma lesão infecciosa. Então, com a ferramenta, a gente consegue sim diagnosticar muito bem se é uma doença pulmonar obstrutiva crônica de origem inflamatória para o que é infeccioso. E se aquilo, naquele momento, está impactando no processo inflamatório, sim ou não. Porque vocês podem ter uma doença que tem uma fibrose ou comprometimento pulmonar sem ter um processo inflamatório. Apenas uma dificuldade respiratória do animal, que é uma característica de um pulmão menor, um pulmão comprometido. Então, tu consegue fazer essa diferenciação plenamente do que é uma não lesão para o que é uma consolidação não lesão, do que é um processo inflamatório para o que é um processo infeccioso. Maravilha. Bom, nós estamos tentando fazer novamente contato com a Guta. Então, chegou o momento, né, pessoal? Mas aonde que eu encontro? Tá aí, ó. O QR Code dos parceiros, onde você vai encontrar o Stablelab. São os parceiros que estão nesse início do lançamento nacional do Stablelab das OETs. Então, são esses parceiros, né? E nós mostramos aqui, é super fácil de utilizar. É extremamente simples, né? A ideia, ele foi todo desenhado para essa portabilidade, para poder ser levado com o veterinário, junto aí com os materiais de exame clínico e para ser parte aí dessa rotina realmente do atendimento primário. Tem mais perguntas? Aliás, tem um monte. Quero lembrar todos, né, Bruna, que não vai dar para a gente responder todas ao vivo aqui na live, né? Nós temos o compromisso de uma hora e pouquinho, mas todas serão respondidas. Mesmo que depois que termine a nossa live, todas as perguntas serão respondidas. Exatamente. Vamos tentar? Então, antes da pergunta, vamos tentar fazer contato com a Guta em Indaiatuba. Oi, Guta, boa noite. Boa noite. Ok, agora estamos te ouvindo. Maravilha. Bom, gostaria de agradecer aí pela participação, desculpe o contratempo. Para nós realmente foi muito importante ter contato com essa maravilha do Stablelab e assim, o nosso carro-chefe aqui do hospital realmente são os abdômenes, tá? Então, os abdômenes agudos. Então, nós realmente dividimos o uso aí do Stablelab e categorizamos aí dias certos para fazer, justamente para criar um padrão. Então, nós fizemos o Stablelab nos animais no dia 1, ou seja, no momento da admissão. Então, 1, 3, 6, 9 e 12. Foi dessa forma que a gente tentou realmente para ter uma sequência aí nos atendimentos. Então, eu tenho um caso aqui para contar para vocês sobre que foi encaminhado com o porto abdominal e extremamente estendido e que já na admissão a gente realmente conseguiu diagnosticar que ele tinha um deslocamento de cólon e tanto pela palpação, extrema distensão, quanto pela ultrassonografia, por visualização da vascularização do cólon do lado direito, ou seja, um deslocamento de cólon à direita. Então, nesse dia 1, né, na admissão, realmente nesse momento de receber o animal, nós fizemos a avaliação e o valor realmente que identificamos do amiloide foi de 100 mg por litro. Esse animal teve indicação cirúrgica e foi submetida à celetomia exploratória. Já na celetomia, tanto na ultrassonografia prévia, nós identificamos extremo edema, tá, na parede do cólon. Já um processo inflamatório importante aí instalado, né? Então, nesses casos, quando a gente tem muito edema já nessa região, a gente imagina que provavelmente no pós-operatório esse animal vá apresentar uma diarreia, tá? Então, no dia 3, nós repetimos aí o amiloide e, em conjunto, nós fizemos realmente a avaliação de hemograma. Então, com relação à conduta terapêutica, tudo em ordem com relação ao hemograma. A segunda leitura do Stablelab foi de 2.172 e o hemograma se manteve até o final das leituras, ou seja, até o dia 12, entre 400, e não se alterou, o fibrinogênese, desculpa. No dia 6, a leitura foi acima de 3.000, ou seja, maior do que 3.000. E
o fibrinogênio se manteve nos 4. No dia 9, e junto com esse acima de 3.000, nós tivemos aí uma piora nessa diarreia, ou seja, uma maior frequência de episódios. No dia 9, junto com a redução da frequência da diarreia, nós tivemos uma queda para 2.309. E no dia 10, né, um dia após esse valor, nós tivemos a diarreia cessou, ou seja, o animal realmente parou de ter diarreia. E no dia 12, posterior à parada da diarreia, nós tivemos o valor de 1.176, que é o dia de hoje. Esse caso está em andamento ainda, então a gente vai ter ainda um pouco, talvez passaremos do dia 12 para a gente ver onde que isso vai realmente. Mas uma coisa interessante, assim, nesse caso, por isso que a gente acredita muito no Stegolab com relação a uma ferramenta, principalmente para determinar para nós alterações sistêmicas antes da manifestação. Então, antes desse animal iniciar a diarreia, tá, que ele iniciou realmente uma colite hemorrágica, vamos dizer, na manhã desse dia, que ele iniciou à noite a diarreia, foi onde teve esse valor de 2.172, ou seja, foi quando ele deu um pico inicial, tá? E de parâmetros ele seguia normal, de avaliação de exame físico, tudo dentro da normalidade, e com relação à hidratação, que normalmente nós avaliamos através de hematócritos também, dentro da normalidade. Tá? Então, acreditamos nisso, que para nós vai ser uma ferramenta muito válida para nos predizer, tá? Primeiro, se esse animal já tem um processo inflamatório infeccioso instalado, pode nos mostrar isso até antes, tá? De realmente esse animal manifestar algo, ou seja, como nos preparando para uma bomba, e vai nos auxiliar aí no direcionamento da terapia adequada, tá? Ou seja, estamos acertando a nossa terapia, esse valor ele vai reduzindo aos poucos, tá? E o que nós conseguimos fazer essa comparação com o fibrinogênio é que realmente o fibrinogênio ele não tem vamos dizer, ele não se eleva de forma tão sensível como o SAA, que realmente é a proposta dele. Maravilha, são experiências, né, que a partir de hoje, do lançamento nacional, né, vão se somar. Lembrando que o nosso programa de hoje vai ficar no canal do YouTube da Zoetis Brasil, no nosso canal do YouTube da ZRTV e também no portal Cavalos, onde nós estamos ao vivo com uma audiência maravilhosa. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Bruna, temos mais perguntas? Sim, temos sim. Tem uma pergunta aqui bem interessante, eu vou pedir para a Gabriela nos ajudar aí com a resposta, questionando sobre o fibrinogênio, né? Como a dosagem de fibrinogênio, que aí a gente sabe que é algo que já é, né, mais rotineiro de ser usado, como isso se compara com a SAA e na experiência dela, como que foi essa relação? Beleza. Então, o fibrinogênio, ele também é uma proteína que a gente chama positiva, né? Uma proteína de fase aguda positiva, ou seja, ela se eleva à medida que o processo inflamatório evolui. Só que realmente foi o que a própria doutora Guta comentou, né? Essa elevação, ela é muito devagar, né? E ela é lenta, né? Ela não se altera tanto. Para vocês terem ideia, o fibrinogênio ele vai aumentar aí 1, 2 vezes do valor de referência. E no caso do SAA, ele tem a vantagem, primeiro, de ser um sinalizador muito mais precoce, porque ele já começa a se elevar com 6 horas do processo inflamatório instituído, e ele pode aumentar em até 1000 vezes do valor de referência. E foi o que o Chester também comentou, ele aumenta muito mais e ele abaixa muito rápido. Então, essa queda dele, né, faz também com que a gente consiga avaliar o nosso protocolo terapêutico.
Então, se a minha terapia antimicrobiana está sendo, tem realmente um processo infeccioso, a gente consegue saber se essa terapia está sendo efetiva ou não. Então, essa é a vantagem, né? Primeiro, o fibrinogênio, ele não se eleva tanto, ele se eleva de forma mais lenta, então a gente sabe que ele começa a se elevar com 24 horas, mas ele atinge um pico em até 96 horas após o processo, e ele também não vai conseguir nos determinar se isso é só um processo inflamatório ou realmente é um processo infeccioso. E a gente sabe que outros parâmetros que a gente usa, como por exemplo o leucograma, o leucócito total, ele também aumenta muito num processo só inflamatório, não somente infeccioso. Então, realmente, é uma vantagem muito grande em relação ao fibrinogênio. Maravilha. Bom, lembrando que quero mostrar mais uma vez o nosso QR Code dos parceiros agora. Olha aí, aqueles que já estão comercializando, né, o Stablelab, esses são os QR Code dos nossos parceiros. Temos tempo para mais uma pergunta, Bruna. Beleza. Eu vou aproveitar e vou fazer duas bem rápidas. Vamos lá. 3, na verdade, juntas. Ótimo. Teve uma pergunta sobre quantas vezes é possível usar o teste de Stablelab. Então, os kits são embalados individualmente, então cada kit é um teste para uma amostra de sangue, mas o leitor aí ele vai ser usado muitas vezes, ele inclusive, eventualmente, pode aí ser feita até a troca da bateria. A gente tem bastante informação sobre isso também no nosso site, que eu recomendo todos aí acessarem dentro do site das Zoetis, a página de Stablelab. E as outras duas perguntas que eu vou juntar em uma são sobre infecções bucais e infecções neurológicas. Se existe uma alteração na SAA e se o Stablelab poderia mensurar. Eu vou pedir para o Chester começar e os colegas veterinários que quiserem comentar em seguida, fiquem à vontade. Então, Bruna, as infecções bucais, tanto quanto as infecções neurológicas, elas podem ter comportamentos diferentes, né? Porque geralmente são agentes diferentes que se caracterizam, mas ambas marcam muito bem no SA. As doenças bucais marcam de uma forma muito intensa, geralmente a gente tem processos infecciosos bacterianos envolvidos nas doenças bucais, inclusive elas marcam o SA, caso o processo infeccioso estiver intenso, muito mais elevado. Isso é uma coisa legal, tu consegue criar, inclusive, perfis e padrões aí, então, para esses perfis bacterianos de nível bucal. E as doenças do sistema nervoso central em si, e do encéfalo, basicamente, elas marcam de uma forma, geralmente elas são doenças mais associadas a doenças virais, mas elas marcam de uma forma constante, a gente vai ter padrões aí que variam de 200 a 300, então, conforme o grau da intensidade da infecção viral no sistema nervoso central. Mas, enfim, basicamente, então, as doenças bucais ambas marcam acima de 50, são processos infecciosos, mas doenças bacterianas bucais marcam uma intensidade muito grande e vai chamar muito a atenção de vocês. Vai ser super legal, porque vocês vão conseguir diagnosticar, então, e criar os padrões de como está se comportando a bacteremia, enfim, como ela vai evoluir. Queria abrir para os colegas, se quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade. Três, 2, 1. Maravilha. Alguém quer falar? Ana, Gabriela, Guta, Fernando? Eu realmente não tive experiências com problemas bucais, tá? Eu tive um caso neurológico onde eu testei, mas era um caso bem subclínico inicial, que foi um caso de EPM, mas não tive marcação no teste. Então, eu acredito pela característica da própria doença, né? Mas não posso falar de um processo assim muito mais agudo, porque não tive a oportunidade de acompanhar. Não sei se a Ana teve algum caso lá dos neonatos. Não, nos neonatos eu não tive. Eu tive um caso de um potro de 3 meses com uma paraparesia aguda bastante intensa, um quadro muito difícil de diagnosticar, a gente não chegou a nenhum diagnóstico, na verdade, então por isso eu não tenho muito o que contar, mas a dosagem foi de 1.268. Mas infelizmente a gente não chegou a nenhum diagnóstico, a gente conseguiu descartar as principais causas ortopédicas ali em coluna, mas eu não consegui evoluir muito no diagnóstico desse potro. Então, eu não consigo realmente afirmar, por enquanto,
se foi algo infeccioso, enfim, mas a dosagem foi bem alta. Maravilha. Eu queria agradecer. Tem mais uma rapidinha? Tem? Tem sim. Tem uma pergunta. Aliás, tem várias. Senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Se tiver, a gente vai buscando aqui. Mas falando, né, uma pergunta exatamente sobre, né, se ele vai identificar aí qualquer tipo de doença ou, né, apenas as infecções. Né, o que o Stabolab está fazendo é exatamente quantificar a proteína amiloide acérica. Né? Então, toda condição infecciosa que gerar um aumento da concentração dessa proteína no sangue, o teste ele vai ser capaz de identificar para a gente. E aí a gente sabe de muitas pesquisas que foram feitas que existe esse ponto de corte ali nos 50 microgramas por ml de sangue, né, como o Chester comentou, que acima disso a gente já tem uma segurança para falar que o teste indica aí uma ocorrência infecciosa, né, com grande sensibilidade. E abaixo disso é muito provável que esse animal esteja entrando em um quadro infeccioso, né, naquelas primeiras 6, 8, 24 horas, ou que ele esteja saindo desse quadro infeccioso e devido aí à meia-vida de 24 horas, a proteína ainda não voltou a seu nível basal de 0. Tá? Então, é realmente um teste aí para a gente quantificar essa intuição e observar se existe a SA aumentada a ponto da gente poder, com confiança, dizer que esse animal tem um quadro infeccioso. Maravilha. Bom, mais uma vez eu quero agradecer aqui, né, a todos os veterinários, né, as meninas, o Fernando, que contribuíram e muito, né, nessa noite para o lançamento nacional do Stabolab da Zoetis. Quero agradecer a Gabriela, muito obrigado, Gabriela, a Ana Gorino, o Fernando Gonzalez, aqui a Bruna e a Guta, e ali no canto, Chester, lá do Rio Grande do Sul, grande amigo, grande profissional. Valeu, pessoal, muito obrigado mesmo, ok? Lembrando mais uma vez que essa nossa live estará no canal do YouTube da Zoetis Brasil, ZRTV, e também do portal Cavalos. Isso aí, agradecer. Que gostoso, né? Bom demais. É bom a gente falar de novidade, né? E que sempre vai trazendo a tecnologia. Antes de eu ir fazer o encerramento, eu queria mais uma vez colocar o QR Code dos parceiros, ok? Lembrando que o Stabolab já está à venda, tá certo? Exatamente. Em todo o Brasil. Bom, e aí nós temos também o SAC, que é o serviço para atendimento, tá certo? Que vai aparecer aí, tá aí, ó. O SAC, então você, caso tenha qualquer tipo de dúvida, tá? É só ligar 0800 011 1919. Outra coisa importante também, entrar no site da Zoetis, caso tenha alguma dúvida, que todas as perguntas serão respondidas, tá certo? E todos os profissionais do Brasil inteiro, você já pode começar a usar, do Rio Grande do Sul até o Norte e Nordeste, o Stabolab já está disponível no mercado nacional e vai contribuir e muito. Já imaginou você estar lá em cima do Norte e Nordeste, tem uma vaquejada e a vaquejada acontece 30, 40 vaquejados por final de semana. Né? Você está com problema com o seu cavalo, então você tem a solução agora, que é o Stabolab. Certo, Bruna? Exatamente. Então, agradecer a todos pela presença, agradecer aos colegas veterinários que estiveram aqui conosco, né, que a gente começa realmente um novo capítulo aí no diagnóstico dos equinos, na saúde desses animais. Então, muito bom poder contar com você também, Eduardo, para esse dia tão especial, os colegas, o Chester, e agradecer a todos aí pela presença. Maravilha, muito gostoso essa live, meus amigos, mais uma vez ao vivo, né, para o mundo, que não há fronteiras para a internet, né, que veio para ficar, agora vem aí também 5G, ou seja, essas lives vão acontecer cada vez mais. Vou perguntar para o meu diretor, Reinaldo, ok? A Gabriela quer dar um recado, então vamos colocar a Gabriela. Acabei de ver aqui também. Vamos lá, vamos colocar. Oi, Gabriela. Oi, eu queria só comentar, principalmente para os médicos veterinários, que tudo isso que a gente comentou aqui tem um embasamento científico muito grande. Então, eu fiz uma pesquisa grande, tem trabalhos desde 2000 até 2020, né, o trabalho mais novo que eu achei sobre o Stabolab. Então, se vocês quiserem mais informações,
busquem lá o PubMed e tal, que vocês vão conseguir bastante artigo científico falando sobre o SAA em todas as patologias dos equinos. Obrigada. Show de bola. Maravilha. Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Aí. Prazer ter trabalhado contigo nessa apresentação do lançamento nacional, que fica, né, para a história, lançamento nacional do StableLab em apenas 10 minutos, hein? Você vai ter o diagnóstico prático, rápido e confiável, com mais de 95% de confiabilidade. Exatamente. Gente, parabéns ao Reinaldo, parabéns a toda a equipe, obrigado, Elza, toda a equipe, realmente um trabalho maravilhoso. Ó, então deixa eu apresentar, essa é a câmera 4, agora eu vou falar para a câmera 1. Olha que bonito, que show de imagem. Agora aqui para a câmera 2. E agora para a grua. É nela que a gente vai se despedir. Tchau, gente. Um abraço. Pessoal. Obrigado pela presença. Até o nosso próximo próximo encontro. StableLab das Zoetis. Just pick your poison. Is every move you make evil?